Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores, e nada como a primavera para nos lembrarmos das flores. A nossa cidade é uma estância turística, então é uma estância sempre perfumada pelas flores o ano todo, não somente na primavera. E hoje é dia 15 de setembro de 2020, terça-feira, e nós vamos trazer, já está aqui conosco, uma convidada muito especial para compartilhar conosco dessa manhã tão bonita, de quase primavera, podemos dizer, apesar do calor que não chove, estamos precisando de uma chuvinha, não é verdade, Roberto? É verdade, mas a seca este ano é excepcional. Mas vamos dar o nosso bom dia ao Arnaldo Reis. Tudo bem, querido amigo? Como é que estão as coisas aí? Das notícias, saudades? Dona Leondina, muito prazer, mais uma vez. Então, seja bem-vindo, muito entusiástico a todos vocês. E nós vamos, então, falando lá com a Sueli também. Sueli, nosso bom dia. E vamos, então... A Cirlei, seja bem-vindos. Muito bom. Todos e todas muito bem-vindos. É verdade. Mas sem mais delongas, como costuma dizer aquela apresentadora chamada Leila, né? Nós vamos introduzir a nossa convidada. Quem é ela, Leila? É verdade. Vocês devem ter percebido que nós estamos procurando fazer um encadeamento dos trabalhadores que vêm em nome do Cristo. Nós falamos de César e Lombroso ontem e hoje nós convidamos a grande médium que foi pesquisada por vários cientistas e muito pesquisada, inclusive, por César e Lombroso. Nós estamos falando de Eusápia Paladino. A Eusápia Paladino nasceu em Minervino, na Itália, no dia 31 de março de 1854. Segundo alguns, foi no dia 21 de janeiro. Uns dizem 21 de janeiro de 1854, outros 31 de março de 1854. Temos que lembrar que até hoje ainda, às vezes, as certidões não têm uma data muito correta, e nós estamos falando do século XIX, não é verdade, Roberto? Posto isto, nós diríamos, e sem nenhuma pompa, que nascia para o mundo aquela que aparentemente seria mais uma pessoa comum, como tantas outras, que também teriam nascido na mesma época. Mas era Eusápia Paladino. Só para situar uma curiosidade, e aí nós temos muitas vezes nesses pequenos detalhes a sina dos espíritos comprometidos com a verdade e as revelações. E ao renascer, a sua mãe morre no parto. Então ela, desde o berço, já era órfã de mãe. Mas teria também um paralelo com muitos que nós já temos falado, né? Era de família pobre, sequer foi alfabetizada. E aí a trajetória dela ficou marcada na história da pesquisa psíquica, pois foi a primeira, entre muitos médios de efeitos físicos, a ser examinada por um grande número de homens de ciência. Não é a curiosidade. E eram pesquisas feitas assim de uma forma, às vezes, até muito rude, muito... humilhante, inclusive. Muito duras, mas ela veio para isso. Na infância, desde a infância, ela já percebia, ela já tinha aquela mediunidade, não sabia o que era, mas ela já tinha as percepções, ela ouvia batida nas peças do mobiliário, ela olhava no escuro, ela via olhos que a observavam. Imagina uma criança órfã, sem ter um aconchego de uma mãe, um pai humilde, precisando se sustentar,
E ela, à noite, ela apavorava-se. Ela sentia mãos invisíveis que lhe puxavam os cobertores. Devia ser um tormento muito grande. Mas para dificultar mais ainda, ou para forjar o caráter mais ainda, aos 12 anos, ela fica órfã de pai. O pai foi assassinado na frente dela. E ali ela foi acolhida na casa de uma família abastada de Nápoles. Pessoas conhecidas da família que a acolhem, mas não para ser uma filha. A acolhem como uma empregada doméstica. E ela vivia ali naquela família para poder ter o seu sustento, para poder se alimentar, porque nem salário, ela tem um abrigo, né? É um lar. Roupa e comida, enfim, porque salário nem provavelmente tinha. Mas era aquela época, lembrando que ela nasceu em 1854, ela nasce 50 anos depois de Allan Kardec. E foi aquele momento da eclosão das manifestações espíritas. Os espíritos estavam ali a toda parte. Era uma febre, as mesas Era uma girantes, febre, exatamente. Em toda a Europa. Exatamente. Mas então, em certa ocasião, as pessoas com as quais ela convivia na referida casa de Nápoles, convenceram-na a sentar-se à mesa na companhia de outros participantes de uma reunião. Aquela reunião das mesas girantes, né? Que eles queriam ver se a mesa ia falar alguma coisa. E olha o que vai acontecer, gente. Passados alguns instantes, a mesa, muitas pessoas, então não era uma mesa pequena e muito leve, não era nada leve, aliás. Então a mesa levitou, as cadeiras deslizaram sozinhas pelo chão. Eu estou imaginando que até com seus ocupantes também, né? Deslizaram. As cortinas da sala agitaram-se, os copos, garrafas e outros objetos da cristaleira tiniram, batendo uns nos outros. Olha aí, gente. Foi um fenômeno de efeitos físicos bem robusto. Bem robusto, né? Sim, para não haver dúvidas, né? Aí o que eles perceberam? Perceberam logo que era a Eusápia. Que a Eusápia, estava agora com 14 anos, era uma potente médium causadora daquilo tudo. E deve ter sido um susto muito grande. Mas a vida dela sempre com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muitas dores. Ela, muito jovem, ela casa-se com Rafael Deldaís. Era um homem rude, que a maltratava e com quem foi muito infeliz. Mas ela nunca perdeu a fé, a bondade, fazia parte da vida dela. Era aquela pessoa de um coração muito generoso, muito bondosa. Ela repartia com todos o pouco que ela possuía. Tinha alguém necessitado, crianças, idosos, o que fosse, ela ali. O pouco que ela tinha, ela repartia. Ela tinha esse espírito caritativo que não permitia ver a dor de alguém sem chorar junto. Lembra até o Chico, que as mães, ao chegar ali, com tanto sofrimento, Chico não tinha o que dizer às vezes. Ele chorava junto. Então, talvez tenha sido esse um dos motivos, ou um dos problemas, né, no seu relacionamento com seu marido. Pois o Rafael, ele não conseguia entender as visitas que ela fazia, levando para os lares carentes o pouco que tinha em sua casa. Ora bola, dizia ele, eu boto a comida na mesa e ela pega e leva para os outros. Então, para isso, para ele isso era uma loucura, quer dizer, era na leitura dele, um homem do mundo, né, materialista, muito rude. Não é rude no sentido também de somente desconhecer, né, as letras, mas era também pela ignorância e também a rudeza moral. Ainda não tinha esse brilho, né, esse verniz das virtudes maiores. Então, a Eusápia, ela acabou por abandoná-lo, mas confiante sempre em Jesus, ela não se entregou ao desespero. E aí começou a frequentar reuniões mediúnicas, como habitualmente, né, ao conhecer o Signor Damiani, que era um profundo conhecedor da doutrina espírita, e que chegou até ela a receber, por meio da psicografia de sua esposa,
a orientação do espírito John King para que a procurasse. É E muito- quem era esse espírito, É muito Leila? interessante, né? Porque o Damiani, naquele momento daquela reunião, ele era casado com uma senhora inglesa. Isso aconteceu na Inglaterra. E a Eusápia da Itália. E a esposa de Damiani, ela assistia a uma sessão em Londres, quando o espírito, que já era um espírito muito conhecido, John King, se manifestou naquela ocasião. E ali ele faz o quê? Ele manda uma mensagem. Ele diz para a esposa do Damiani que procurasse em Nápoles uma poderosa médium. A esposa do Damiani também tinha que ter aquela convicção de que aquela mensagem era verdadeira, para que ela saísse do seu país para ir a outro lugar. Mas ele dá o endereço da Eusápia, dá a rua, dá o número, dá todos os dados. E acrescenta ainda um detalhe muito interessante, né, Roberto? Qual o detalhe que ele acrescenta? Na hora que eu passo a deixa para você, você me devolve. Maravilha. Bom, mas eu tenho muito prazer em dizer que ele, John King, tinha a reencarnação da filha, né? Ele era pai, tinha sido pai dela. E ela era a reencarnação da filha do John King. Numa reencarnação passada, isso. Ele foi o pai dela, né? Então, este fato, ou seja, essa reunião, essa revelação, se deu no ano de 1872, quando ela tinha, então, 18 anos. E escreve ainda o espírito John King: há muito procuro ajudar a senhora Eusápia Paladino, para que ela possa cumprir sua tarefa nesta reencarnação. Então, mediunidade não é favor, não. É tarefa, é trabalho. Com a sua simplicidade e aceitação de sua fé em Jesus, poderá auxiliar a humanidade a progredir no campo espiritual. Porém, tem uma contrapartida. Ela deverá se colocar à disposição dos sábios desta época, para que o Espiritismo venha a ser respeitado e torne-se a estrada em que todos caminharão para existências melhores quando entenderem a verdadeira fé cristã e a imortalidade da alma. Então aí nós temos o Espírito que viria tornar-se o guia espiritual dela, seu pai em outra reencarnação, já levando a sua tutelada para este meio. E a gente percebe que é tudo encadeado. Sim. Porque naquele momento ela vem para ajudar também naquela doutrina nova que estava surgindo. Aqueles cientistas também reencarnam para contribuir com essa pesquisa e com isso corroborar o Espiritismo. É o que John King diz, a missão dela era essa. Então aqui ele tem uma conotação nessa narrativa muito interessante. Se colocar à disposição, isso requer o quê? Humildade. Com certeza. Mas, sob a tutela de Damiani, a Eusápia iniciou seus estudos da doutrina espírita e John King passou a ser o seu guia espiritual. Então, o próprio pai, que havia sido pai numa reencarnação passada, passa a ser o seu próprio guia. E a sua mediunidade, ela marca um período... Lembra o Charles, Leila? O Charles com a Ivone Pereira, né? Com a Ivone Pereira. Isso. E a mediunidade dela, ela marca um período luminoso na história das pesquisas psíquicas, porque ela foi pesquisada por vários cientistas daquela época. Nenhum médium em todo o mundo foi mais duramente examinado do que a Eusápia. Não quer dizer que outros não tenham sido também muito examinados, mas a forma como eram feitas as pesquisas com ela, que eram, assim, às vezes de uma forma muito agressiva, mas com humildade, ela se submeteu aos mais rigorosos exames. Não o Bozano, não, é o Lombroso? Lombroso. Mas teve um outro pesquisador, Charles Richer, este francês, né? E ele teria feito algumas crueldades, sim, com ela. Ele, inclusive, cigarro aceso para ver se ela não se mexia, queimou. Então, era uma submissão total. Mas ela, com muita humildade, nunca se queixou, se submeteu a todos esses rigores, né, nos exames, para provar a legitimidade
dos seus múltiplos dons mediúnicos. E talvez se fosse uma pessoa de mais intelectualidade, ela não fosse se submeter. Mas era uma pessoa muito humilde, analfabeta. Então, humilde, com um coração muito bom, ela ali se colocou à disposição, como a gente vê às vezes um animal para servir e serve, e aquele que é o seu tutor cuida de uma forma dura, violenta, maltrata, dá chicotada, ela ali se entrega sem nenhuma reserva. As primeiras manifestações da mediunidade dela surgem com a levitação de objetos, desde de criança, e a gente viu, né, nessa primeira reunião, sai tudo levitando. Mas, posteriormente, ela passou a promover movimentos de objetos, levitação de mesas, levitação dela própria, ela própria saía levitando, aparição de luzes, materializações, execução de trechos musicais por vários instrumentos sem contato humano. Então, a mediunidade dela era muito poderosa muito mesmo, poderosa, como né? foi dito para a esposa de ampla, Damiani. muito ampla. Então, a primeira apresentação de Eusápia, ela, para o mundo científico europeu, foi através do professor Sciaia, de Nápoles. Então, esse professor tinha um amplo relacionamento, toma contato com ela, mas em 1888 publicou no Jornal de Roma uma carta dele, Sciaia, ao professor Cesare Lombroso, dando detalhes de suas experiências e convidando o célebre cientista e criminalista a fazer as investigações diretas com a médium quando essa estava com 34 anos. Mas vamos ver se o Cesare Lombroso aceitou ou não o convite do Sciaia, que ontem nós comentamos sobre o Cesare Lombroso. Sim. Mas antes disso, vamos ver quais os nossos queridos convidados que estão saboreando agora um cafezinho aqui conosco, para que a gente possa mandar um abraço também para cada um desses queridos amigos. Ô Cosme, bom dia, seja bem-vindo ao nosso café. A Mara Fernandes, Mara, saudades também. Que bom que você está aqui conosco. A Regina, bom dia, Regina. Alice Maria. Ô, minha querida Alice, hoje é... Terça-feira. Terça-feira, manda para o nosso WhatsApp do Centro Espírita, que é o 1999 341 6316, 1999 341 6316, o nome completo, o endereço do hospital e quando que vai ser esse procedimento. Porque hoje é terça-feira, hoje é dia do nosso tratamento à distância. Aí você se mantém em conexão, tá bom? Mas me manda os dados hoje. Um bom dia também para Mara Fernandes, para Janete, para Maria Dolores. A Mara dizendo que grandiosidade dela compreender a ignorância dos homens. É verdade, Mara. Mas sintam-se acolhidos, tomem o seu cafezinho, o seu suco, comam a sua fruta, que nós vamos continuar agora para saber se o Cesare Lombroso aceitou o convite do Sciaia em 1882. 88. Em 1888, isso, quando a Eusápia estava com 34 anos. Demorou um pouquinho, Leila. Demorou, em 1891, né? Sim, ele aceita o convite. Em fevereiro daquele ano, fez 2 sessões com ela em Nápoles. E ela estava, então, com 37 anos. Isso. Veja bem. Levou 3 anos para aceitar o convite, né? Porque o Lombroso, ele era professor criminalista. Médico, né? Então, se tiver fraude, eu vou descobrir. E nós, como nós comentamos ontem,
ele acaba se convertendo ao espiritismo, lamenta, se desculpa por todo aquele combate que ele havia feito contra os espíritas, às vezes de uma forma até muito agressiva, mas ele consegue, através da Eusápia, conversar com o espírito materializado de sua mãe. Então ali foi o clímax, que não tinha mais como negar a existência dos espíritos, a imortalidade da alma. A gente pode falar assim, mas é por causa da aparência, mas porque ele chegou a abraçar a materialização do espírito da mãe? Só isso? Não, porque existe um magnetismo envolvido nesse processo. É algo vibratório, uma sensação agradável de proteção, que reporta as suas reminiscências de infância, né? Os momentos alegres vividos do colo da mãe. Então aquilo ali foi a pedra de toque para que ele se convertesse. É verdade. Mas a Eusápia, uma vez ela estava cansada, triste, talvez até um pouco magoada, porque eram muitas calúnias, eram injúrias que eram dirigidas contra ela. E uma vez, uma certa feita, ela desabafa com uma colunista de um periódico, de um jornal, e ela coloca, de uma forma muito sincera, ela diz o seguinte: dizem que tudo que tenho feito é por dinheiro. Quem assim me descreve não me conheceu antes, porque sou a mesma. Continuo pobre e cuidando dos que, como eu, vivem na miséria. Sou feliz assim. Se me propus a servir a uma causa justa, faço porque quero. Ninguém me obrigou. Sou sozinha, sem filhos. Sou uma mulher que tem poucas necessidades. 1.000 liras por ano e até mais. Me dava a quitanda que eu tive que fechar, porque ela tinha um comérciozinho, uma quitanda, e ela precisou fechar para ser submetida a todas aquelas experiências científicas de diversos cientistas que vinham de várias partes do mundo, e ela precisou, inclusive, fechar o seu comércio. Para se dedicar à missão que ela tinha proposto. E ela diz, e outra coisa, que tenho ganho com isso? Ser considerada digna de me tornar conhecida por uma sociedade ilustre que eu nunca tinha sonhado que existisse, se continuasse a ser modesta mercadora? Ela diz, se eu continuasse lá com a minha vendinha lá, eu não ia conhecer esse pessoal tão ilustre. Porque eles não teriam ido a ela, simplesmente. Exatamente. Para comprar umas bananas, umas maçãs. Mas aí o que ela fala, Roberta, com relação a ser digna, com relação à dignidade? O que ela diz? Então, ela, digna, o que quer dizer? E ela própria responde, digna me julgo eu possuir o dom da mediunidade, mas digna sempre terei sido. Então, ela não mudou em face da fama. Porque quando uma filha nasce de pai e mãe honestos e se comporta sempre corretamente, é digna de tudo. Então foi um rompante, um desabafo que ela fez, porque ela se via injustiçada. E às vezes, não obstante nós sejamos operadores do bem, da caridade, e não tenhamos a pretensão de ofender, mas temos o direito, e devemos exercitá-lo, de nos defender, sobretudo contra a hipocrisia, a maledicência. E ela continua, falando para essa colunista, dizendo, sei que sou testada por grandes figuras famosas por seus méritos. Fiquei rica, sim. Rica de conhecimentos, para quem, como eu, não aprendeu a ler e a escrever. Hoje, posso me considerar diplomada pelo muito que esses novos amigos me ensinaram. Sou grata ao casal Damiani e aos professores Hércules Chiaia, Charles Richer, César Lombroso e ao meu descobridor espiritual, John King. Eles me deram uma nova vida, um outro lado de um mundo melhor do que este em que vivemos. Porque ele a partir do momento que ela foi entendendo o que acontecia com ela, todos aqueles fenômenos, ela foi compreendendo que existia um mundo espiritual, que existia um mundo muito melhor
do que esse em que vivemos, que ela padecia tantas dores. A vida dela foi uma vida de muitos sofrimentos. Então ela diz, eles me deram uma nova vida, um outro lado de um mundo melhor do que este em que vivemos. Mas, como todos nós, chega o momento do retorno à pátria espiritual. E não foi diferente com a Eusápia. Então, aí ela desencarna na tão conhecida Nápoles, em 9 de julho de 1918. Adivinha? Na pobreza, com a idade de 64 anos. Então, ela não fez fortuna, ela não barganhou com a mediunidade. Eusápia, ela tinha um grande coração e fez da caridade o seu maior título de glória. Nós aprendemos muito e também ficamos aqui a refletir sobre a tarefa dos missionários. Às vezes, por trás dos fenômenos, o médium ele se encanta com aquilo e ele se desvia. Eusápia não. A gente pode até acreditar o exercício reto dessa mediunidade devido à orientação daquele que outrora tinha sido seu pai e que naquele momento, nessa última reencarnação, foi o seu guia espiritual, o John King. Mas não, porque há muitos médiuns, eu conheço alguns, talvez vocês conheçam também alguns médiuns rebeldes. Eles não se sujeitariam provavelmente à 10ª parte do que a nossa convidada de hoje se sujeitou. Então honra o mérito. Honra o mérito porque o espírito sai mais engrandecido, galardoado com a tarefa bem desempenhada. Seja pequena ou grande. No caso dela, no meu entendimento, foi uma tarefa gigantesca. Um legado precioso para todos nós. E que temos o dever moral de lembrar, de pesquisar, de entender e, sobretudo, de valorizar. Exatamente. Ela teve uma vida solitária, mas ela foi solidária durante todo o tempo. E é um exemplo de vida também para nós. Quantos de nós, por passarmos dificuldades, achamos, a minha dor já é demais, eu não posso auxiliar mais ninguém, a minha dor já me basta, mas ela não. Órfã, sem um marido, sem filhos, mas se entregou de corpo e alma para a missão que ela tinha vindo realizar. A nossa gratidão para Eusápia Palladino. Amanhã teremos uma surpresa, estão todos convidados para compartilharem conosco do nosso Café com o Evangelho. Hoje é terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho, de 8 às 8h30 da noite, e de 8h30 da noite às 9h30 da noite, nós temos a reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Nós orientamos a quem que desejar se submeter a esse tratamento, uma alimentação leve no dia de hoje, no máximo até 18h30, 20 horas, se possível, assista o nosso estudo do Evangelho como uma preparação para o tratamento que virá logo a seguir. O tratamento é à distância, não é ao vivo. Ao vivo é o estudo do Evangelho, de 8 às 8h30. 8h30, a pessoa se coloca em sintonia, pode desejar, se desejar, pode deitar, pode dormir, porque os benfeitores vão atuar nas necessidades individuais. Colocar uma garrafa grande de 2 litros de água para poder ser consumida durante a semana, 5 vezes ao dia, de manhã em jejum, nas refeições e à noite antes de dormir. Uma xicrinhazinha, meia xicrinha de café de cada vez. Aí essa garrafa de 2 litros vai durar até terça-feira que vem. Quando for terça-feira que vem, repete novamente o tratamento. Pelo menos 8 semanas. As pessoas que seguem a orientação corretamente dão o retorno do benefício que têm recebido.
E essa reunião ela serve para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual e obsessiva. Quem precisar, quem necessitar, participem, que vai sentir o benefício. Amanhã, 10 horas, esperamos vocês com uma surpresa e pergunto a vocês, quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, vamos semear essa luz. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. Aguardamos vocês, paz a todos, que Jesus nos abençoe, até às 20 horas e até amanhã às 10 da manhã. Mais alguém para a gente mandar abraços aqui? Eu acho que... Tem do Instagram. A Alice, Mara, já falei, Mara Fernandes, Sueli, aqui do Instagram, Gislaine, Maria Correia. Queridos amigos, a doce paz de Jesus em seus corações. Obrigada, Sueli. Sueli dizendo gratidão também a Leila e Roberto por trazer esses nomes importantes para a nossa amada doutrina espírita. Muito obrigada, obrigada, Leondino, obrigada a todos pelo carinho. Olha, vocês pensam que não, hein? Estamos aprendendo muito também com isso. É como eu costumo dizer, ninguém ilumina os outros sem iluminar primeiro a si mesmo. Porque aquele que acende a vela, acende uma luz, ele primeiro é ser iluminado. Então, muita paz para todos vocês e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser, com um novo ou uma nova convidada, tá bom? Até lá.